A votação de domingo vai levar muita gente nova ao Congresso Nacional. A renovação foi grande e o número de partidos representados aumentou. Um desafio para o novo presidente, que vai ter que negociar para aprovar qualquer projeto. O Senado teve a maior renovação desde a redemocratização do país, 85%. Na Câmara, a mudança também foi grande. Dos 513 deputados eleitos, 243 vão ocupar uma cadeira pela primeira vez. Renovação de mais de 47%. Essa renovação, ela sempre se dá em toda eleição, na ordem de 40%, agora foi um pouco mais. Nesse momento, chama a atenção que alguns figurões perderam o mandato ou não conquistaram o mandato como se esperava, né? Mas a renovação que se dá, normalmente é a renovação nominal. Mudam os nomes. Substantivamente, a gente ainda não sabe se mudará. Veja, quando você recruta e seleciona do mesmo modo, no mesmo lugar, a tendência é que você acabe retirando a mesma coisa que você tinha, né? Então, o que nós ainda não sabemos é se essa renovação nominal virá acompanhada de uma renovação de práticas, uma renovação de mentalidade, né? Isso somente o processo vai nos mostrar. A gente ainda precisa de um pouquinho mais de tempo para fazer uma avaliação sobre a renovação, porque numericamente a renovação foi um pouquinho maior do que costumava ser. No Brasil, ela é alta nominalmente, a gente imaginava que ia ser muito baixa por conta da mudança das regras de financiamento e não foi isso que a gente viu. E se já foi difícil nos últimos anos, por exemplo, encontrar algum consenso entre os representantes dos 25 partidos que atualmente fazem parte da Câmara Federal, imagine daqui para frente, já que este número aumentou para 30 legendas. Mais um teste para o chamado presidencialismo de coalizão. Um teste difícil, avaliam os especialistas. Presidencialismo com coalizões existe em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo em que o presidente não elege, junto com o seu partido, maioria, ele tem que formar coalizão. No nosso caso, o problema é que você tem que reunir muitos partidos para formar coalizão. E o outro problema é que as coalizões aqui, elas não são programáticas, elas são fisiológicas. O jogo do dá cá, toma lá é muito forte e repetido na cultura política brasileira. A questão é se o próximo presidente da República vai aceitar ou não fazer esse jogo do dá cá, toma lá, que é um jogo que se desgastou muito nos últimos anos. O maior número de partidos, ele não impossibilita que se construa uma maioria, porque esses partidos se multiplicaram, mas eles não são, na maior parte das vezes, muito diferentes um do outro. Então, a aliança que você fazia com o partido X, você vai fazer com o partido X', né? Com aquele que é quase igual àquele que você já era aliado. Essa é a questão. Agora, negociar com um e com dois, com X e com X', vai dar mais trabalho. E os analistas apostam que o diálogo será o caminho para a governabilidade, quem quer que seja o novo presidente. Eu creio que tanto o Bolsonaro como o Haddad têm condições similares de negociar uma maioria com o Congresso. Desde que eles estejam dispostos a estabelecer diálogo, a conversar realmente, a buscar a negociação. Se em vez de buscarem isso, buscarem o confronto, vão ter problemas. Mas se estiverem dispostos a conversar, a negociar, vão poder governar com maioria e aprovar as medidas que acham importantes. De volta comigo aqui no estúdio, Gerson Camarote. O fim dessa reportagem que é a questão relevante. É preciso que se tenha disposição para a negociação com o Congresso Nacional, Camarote. Isso, Heraldo. Algumas questões levantadas, né? A primeira é essa questão da governabilidade. Eu concordo, eu não vejo uma ingovernabilidade tanto no eventual governo Haddad como no eventual governo Bolsonaro. Você vai ter diferenças de negociação. O governo Haddad... um eventual governo Haddad seria direto com os partidos, com as legendas, como a gente viu na gestão do governo Lula, como a gente viu na gestão do governo Dilma Rousseff. Então, não mudaria muito, porque até os interlocutores do Centrão seriam os mesmos. E aí o Centrão, eles teriam que negociar para dar governabilidade, colocando o PSDB, eventualmente o próprio PSL, na oposição e democratas. Num eventual governo Bolsonaro, o PT vai para a oposição e esses partidos de esquerda, mas
eu vejo ali uma dificuldade maior de uma negociação direta com os comandos do Centrão. Então, a gente já vê um movimento pelas bancadas. Então, a Frente Parlamentar da Agropecuária deve ter um simbolismo muito maior. A gente já está vendo, a partir de hoje, por exemplo, o Onyx Lorenzoni já estava ali como hoje, funcionando como uma espécie de articulador político de um eventual governo Bolsonaro. Estava aqui fazendo essas articulações. Está levando amanhã, como eu falei, antecipei aqui, o Caiado lá para o Rio de Janeiro para conversar com o Bolsonaro. Então, você teria, na prática, o Centrão seria uma espécie de divisor de águas para os dois lados. Um embutido dentro de uma frente parlamentar ou de várias frentes parlamentares, o outro como partidos mesmo. Essa é uma questão. Outra questão é a diminuição do número de partidos. É importante, Geraldo, porque é muito difícil você negociar com tanta fragmentação. O que será que o eleitor pensa quando vê essa quantidade de partidos? Não entende. Para a gente que olha, trata disso todo dia, ter 30 partidos na Câmara dos Deputados fica difícil você. Imagina para quem vai negociar. Então, é improdutivo. É como a gente viu ali o próprio ministro Gilmar Mendes falando, olha, é para diminuir mesmo, é para diminuir mesmo. Foi feito para isso. Sendo que vai num processo muito lento. Esse processo só acaba em 2030. E aí, sim, a expectativa é que se reduza até 2030 para menos de 10 partidos, que mesmo assim é um número expressivo, Heraldo. Então, eu acho que, pelo menos, já foi dado um primeiro passo. Essa reforma política foi feita em doses homeopáticas. Poderia já ser uma cláusula ali de 3%, para ser algo mais rígido. Mas, enfim, foi a decisão, foi a forma que a reforma política conseguiu passar no ano passado. Aqui eu me despeço de você. Heraldo. Boa noite, Gerson Camarote. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite a todos.